Olá, pessoal. Esses dias a gente tem conversado sobre identidade em Cristo, né? E recentemente ouvindo um estudo sobre os capítulos 29 e 30 de Gênesis, me vieram alguns pensamentos sobre essa questão da gente viver baseada numa identidade que não é eterna, que não tem valor eterno, e quanto isso causa confusão. Então eu quero ler aqui com vocês o texto de Gênesis 29, do 31 até o capítulo 30, verso 24. Vamos lá, Gênesis 29, a partir do 31 até o 30, 24. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben. Pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: Desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: Será que eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, que teve relação com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia via que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: Afortunada. E deu ao filho o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita de trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você terá relações comigo, porque eu aluguei você pelas mandrágoras do meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. O que é que nós vemos aqui, né? Confusão, parece história aí de novela mexicana. Mas dentro do que nós estamos tratando, que é a identidade em Cristo,
O que eu quero mostrar aqui através da história dessas duas mulheres insatisfeitas e com o coração longe do Senhor é que elas estão ali em guerra, brigando, porque a identidade delas estava formada em coisas, estava fixada em coisas que não eram o Senhor. O Senhor já havia prometido que seria feito da descendência de Abraão uma grande nação. Então toda essa confusão, todo esse envolvimento aí de colocar serva para se relacionar com o marido, de usar as mandrágoras, elas eram conhecidas como sendo afrodisíacas, né? E que aumentavam a fertilidade. Então colocar esperança em coisas que não sejam o Senhor, né? Essas duas mulheres, por não entenderem, por não basearem sua identidade no Senhor, elas estavam causando todo tipo de confusão. Mas qual é a boa notícia? Eu ia falar só no final, mas eu já vou antecipar. Que mesmo diante de toda a confusão que a gente causa por conta dos nossos pecados, da nossa idolatria, de colocarmos a nossa identidade em outras coisas, ainda assim o Senhor tem o seu plano soberano. E Ele usa a gente, mesmo na nossa miséria, na nossa confusão, para tecer o seu plano soberano. Ele nos inclui ali no seu plano. O Senhor ia dar filhos a essas mulheres, independente de toda essa confusão que elas causaram. Por quê? Porque essa era a promessa dele, esse era o plano dele. Então o Senhor vai cumprir o plano dele, apesar de nós, tá? É isso que eu quero deixar, eu já estou dizendo aí o resumo da história. Mas vamos olhar para a situação dessas duas mulheres. A gente vai analisar isso aí a partir da perspectiva dos filhos que elas têm, né? Então, Lia, em primeiro lugar, Lia tinha sua identidade baseada no desejo de que o seu marido a amasse. Ela não era amada por ele, ela não foi escolhida por ele, né? A confusão toda nos capítulos anteriores, quem quiser pode ler, mas ela não era amada por seu marido. E a gente vê que a partir dos nomes que ela dava aos seus filhos, que ela queria, ela vivia em função de ser amada por seu marido. Essa era a identidade que Lia baseava a sua vida, em ser amada pelo seu marido. A gente vê aqui os nomes dos filhos. O Rúben: o Senhor ouviu minha aflição, agora meu marido vai me amar. Simeão: o Senhor me ouviu. Levi: meu marido se unirá a mim. Judá: louvarei ao Senhor. Esse é o único nome que ela vai direto em louvarei ao Senhor, né? Mas tudo aqui na vida dela se resumia em ser amada pelo seu marido. Issacar: Deus recompensou. Zebulon: meu marido vai permanecer comigo, né? Então assim, todos os filhos baseados nisso, no desejo do coração dela. E gente, isso não é um desejo ruim, né? Querer que o seu marido te ame é um desejo bom. Qual é o grande problema? Quando os nossos desejos, eles se tornam algo que nos faz pecar. Então ela queria tanto uma coisa que ela pecou, ela pecava para obter. Ela brigava com sua irmã, ela pegou serva para se relacionar com seu marido, né? Então isso podia ser uma prática comum naquela época, mas ainda assim era pecado. Deus sempre instituiu o casamento, sempre foi esse o propósito de Deus, um homem e uma mulher por toda a vida. Então se envolver em pecado para conseguir o que eu quero, isso é idolatria do coração, né? Então a gente vê isso aqui na vida de Lia. Também na vida de Raquel, a gente vê que o desejo dela de ter filhos era a competição com a sua irmã. Nós vimos isso. E como assim, um coração idólatra, tudo bem, é lícito você querer ter filhos, né? Então a identidade da Raquel estava baseada no fato de ser mãe. Dê-me filhos, senão morrerei. Ou seja, se eu não for mãe, não vale a pena viver. Era isso que estava no coração de Raquel. E também mais um desejo lícito, mas quando ele toma um lugar errado, um lugar ilícito, ele se torna um pecado, ele se torna uma idolatria, né? Que era o que acontecia na vida de Raquel. E olha que interessante, quando nós vivemos baseados nos nossos desejos idólatras, a gente nunca se satisfaz. Porque quando Deus dá um filho a Raquel, olha o que ela vai falar aqui no último verso que a gente leu. E deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro, né? Então, não satisfeita, Deus deu o filho, mas ela não estava satisfeita. Por quê? Porque um coração que é baseado em deuses falsos, ele nunca se satisfaz. Essa é a realidade do que aconteceu aqui com Raquel, tá? Então, o resumo dessa história é que
mesmo diante de situações onde o nosso coração idólatra se manifesta, a gente causa confusões, que nem a situação dessas duas mulheres. Sim, ainda tiveram os filhos das servas, né, que vieram no meio do caminho. Bila teve 2 e Zilpa teve mais 2, ou seja, elas começam ali a competir de um jeito que, eu parei de ter filho, então agora pega minha serva, vai ter filho com ela, porque o que elas queriam? Elas queriam ali alimentar os seus falsos deuses, né? Mas Deus, em sua soberania, ainda se lembrou delas, ouviu as orações delas e ainda traçou o seu plano soberano. E dessa história toda, dessa confusão toda, nasce o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor e o povo que mais à frente viria nos trazer o Messias, né? Então, como eu falei já, isso nos mostra a misericórdia do Senhor, que mesmo na nossa confusão, na nossa idolatria, na nossa pecaminosidade, mesmo a gente baseando a nossa identidade em coisas falsas, o Senhor ainda usa tudo isso para traçar o seu plano e para a glória do nome dele. Isso é maravilhoso.